Boa noite a todos e todas, todos os presentes encarnados, os desencarnados, nossos amigos internautas. É sempre um prazer estar falando do Evangelho do Cristo. É uma alegria muito grande estar na seara desse trabalho. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa pela segunda vez, a casa que me acolheu, como eu falei da outra vez, e a casa que eu tenho essa oportunidade do trabalho. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre lei de sociedade, que é uma lei, que é uma necessidade dessa vida social. Essa lei, ela está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Das Leis Morais. E aí, antes da gente começar, eu gostaria de falar sobre a questão 614, porque é ela que inaugura todo o capítulo. Que lá Kardec faz a pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a espiritualidade responde mais ou menos assim: a lei natural é a lei de Deus. Ela é única e exclusiva para a nossa felicidade. Lá está escrito o que devemos ou não devemos fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então vejamos, todas essas leis que estão lá, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, é um manual para que a gente olhe, para que a gente se aproxime, estude, se aproprie e, acima de tudo, que a gente ponha em prática. Porque quando colocarmos em prática, seremos mais felizes. Por quê? Porque a partir do momento que eu estudo, eu compreendo e a minha fé fica mais robusta. Ou seja, eu vou ter fé porque eu compreendi todo o fenômeno do que acontece. E quando eu compreendo, eu vou me acalmando, eu vou deixando as agonias, porque eu vou entendendo o porquê das coisas. Não vou me sentir mais injustiçado porque eu me aproximei dessas leis. Então, depois que eu me aproximei, eu vejo a sociedade de uma forma muito diferente atualmente. Porque você começa a entender os porquês, você começa a perceber algumas coisas que você estava fazendo achando que estava certo, mas por falta de conhecimento estava no caminho diferente, né? E aí começa a olhar as pessoas não como perversas, mas elas são muito mais ignorantes do que perversas. Então, quando a gente se aproxima do conhecimento, a gente vai se acalmando um pouco mais e diminuindo essa infelicidade. Pois bem, a lei de sociedade, como uma lei natural, ela existe para que nós nos relacionemos, todos nós, para a nossa evolução. E o primeiro lugar onde a gente se relaciona é com a nossa família. A gente chega ali naquela família, é o primeiro núcleo, é o primeiro corpo social. É ali na família, é ali onde estão os nossos desafetos de outrora, os nossos similares, os nossos simpatizantes que vão nos ajudar na encarnação, todos estamos ali. Então ali são as pessoas mais próximas. E quando a gente para observar, a gente meio que lança máscaras na sociedade, porque dentro de casa a gente fala mais bruto, mais grosseiro, cale, sente aí, fique quieto. Na rua a gente já trata um pouco diferente. Não, com licença, por favor, posso passar? Pois não, eu vou fazer. Então quem somos nós? Os que estamos em casa ou os que somos na sociedade? Então a gente precisa observar a sombra que todos nós temos e tentar ir diminuindo e fazendo essa reforma moral para que mais rápido a gente fique igual, tanto na rua como em casa. E a gente precisa usar muito menos máscaras nos espaços que estamos ocupando. Porque se nós observarmos em casa, com os mais próximos, nós somos mais distantes. E é meio que cultural, porque se a gente observar, a gente tem um costume de falar, quando a pessoa passa distraído, que não nos observa, faz psiu. Dormiu comigo? Por que não falou? Veja, se os casados não é para falar não, e quem dorme junto são inimigos, são separados, isso já está incutido na nossa cultura. Quanto mais juntos somos, mais separados. Então a gente naturalizou. O trabalho é tirar isso do natural e a gente observar que culturalmente a gente acha isso tudo normal, mas não, os mais próximos é ali o meu laboratório vivo que eu preciso começar a modificar. Porque costume de casa vai à praça, então eu preciso ser o melhor que eu posso, tanto em casa como na rua, e principalmente com os mais próximos. É uma tarefa que precisamos fazer. Mas para iniciarmos, precisamos pensar o que seria o conceito de sociedade. É uma reunião de homens e ou animais que vivem em grupos organizados, corpo social, conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. Então percebam, é uma reunião de homens e animais. Como a gente percebe ali,
Existem os peixes, né, o cardume, tem as formigas e as árvores. Ali eles vivem numa sociedade dentro das regras deles apropriadas. Então, se eles conseguem conviver, por que nós não conseguimos? Nós também conseguimos conviver em sociedade. E para isso, existe um ordenamento jurídico aqui no nosso mundo material para que a gente se relacione da forma mais harmoniosa possível. Porém, esse ordenamento, ele modifica conforme o tempo, conforme o lugar e conforme a cultura. Por exemplo, se eu saio daqui para ir para outro país, é interessante que eu vá olhar o ordenamento jurídico de lá, porque o que é tipificado como crime aqui pode não ser lá, ou vice-versa. Então é interessante que a gente conheça. E ao mesmo tempo, quando vamos evoluindo algumas leis que tipificadas como crimes, hoje não mais. E o contrário também é verdadeiro. Antes era e hoje deixou de ser. Então, a gente percebe que todo esse ordenamento é para que a gente viva da melhor forma. Porém, as nossas leis humanas, elas são mutáveis. Ela vai transformando. Mas essas daqui eu estou falando aqui, não. Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Não há como você negociar. Que queiramos ou não queiramos, elas são perenes. Diferente das nossas. Porém, nós vamos evoluindo e cada vez que vamos evoluindo, a gente vai fazendo leis mais próximas das leis divinas. A gente tem a centelha, então aí a gente vai trabalhando, vai eclodindo aquela semente que todos nós trazemos e vamos fazendo leis mais parecidas com as leis divinas. E aí, na 766, inaugura realmente a parte da lei de sociedade, porque a lei dessa terceira parte são 10 leis. Porém, a lei divina é uma só. Elas só são divididas em 10 para que a gente consiga entender uma forma didática que foi utilizada, mas a lei de Deus é uma única. E aí, na 766, já inicia a parte que nós estamos falando hoje, que é a lei de sociedade. E aí Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E a espiritualidade responde, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então a gente já parou para pensar, por que a gente fala? Por que Deus deu o talento da fala? Será que a gente já fez essa pergunta? Deus não desperdiça nada. Tudo de Deus é soberanamente bom e justo e tem um propósito. Então essa fala que nos deu foi que nós vivêssemos em sociedade, nos relacionássemos. Porque se não tivéssemos a fala, seria eu sozinha, pensava, eu mesmo me entendia, eu mesmo agia, eu mesmo seria a egoísta, porque tudo partia de mim, só era para mim e o meu umbigo apenas. Mas não, nós temos a palavra. Agora, o que precisamos é ter responsabilidade ao proferir as nossas palavras. Porque com a palavra você destrói, você ofende, você machuca pessoas. Então, quando eu perceber, será que a minha palavra vai ajudar? Vai edificar ali naquele caso concreto? Não? Então calemos. É muito mais interessante que fiquemos calados. Você não tem nada para contribuir, que eu fique calada. Porque se for ajudar, ótimo, você vai edificar aquela pessoa, você vai usar para levantar. Porque se olharmos a parábola da criação, fala muito da fala. E Deus disse, faça-se isso. E Deus disse, crie-se isso. Então foi tudo para criar. Quando nós usamos para uma outra coisa, estamos desvirtuando o que é o sentido da palavra. Então eu venho de uma cultura que minha mãe sempre dizia, língua não tem osso. Não dói, você fala tudo, não vai machucar porque não tem osso. Porém, o que mata o corpo é a língua. E é uma verdade. Se a gente não tiver responsabilidade com o que estamos falando, a gente fica escravo daquilo que foi falado. Nós nos preocupamos muito com dietas, o que entra, o que eu posso comer, o que tem carboidrato, o que tem isso, o que tem aquilo. Mas é muito mais importante a gente pensar no que sai do que no que entra. O Cristo já falava isso. Então a gente fala do que o coração está cheio. Então, mais uma vez, é o trabalho interior para que eu faça as minhas reformas, para que eu consiga colocar palavras melhores para o mundo. Esse é a obrigação que nós temos que fazer, é o dever de casa. Mas aí eu venho falando de palavra a palavras, você pode perguntar, mas Ana Flávia, e o que dizer da pessoa surda?
não tem o talento da palavra. E aí eu vou dizer, tem. A pessoa surda, ela consegue falar pelas libras. Então é uma linguagem de sinal. Nós, os ouvintes, conseguimos interagir. Então perceba que nós vamos nos comunicar. É uma lei necessária, ainda que não queiramos, mas é para a nossa evolução, como vamos ver na noite de hoje. No livro Leis Morais, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, ela fala: o homem é inquestionavelmente gregário. Inquestionável é algo que eu não posso questionar. Estamos aqui a 10 para as 20 horas, faltando 10 minutos. Daqui a pouco vai virar noite e vai amanhecer, vai ser 10 para as 8 da manhã. Alguém aqui vai questionar isso? Não questiona, porque é fato. A mesma coisa aqui, gregário. Somos seres para viver em grupos. Isso que quer dizer aqui o gregário desse livro. Então isso nos mostra que precisamos estar no coletivo. Basta pensarmos o que foi que aconteceu há 4 anos atrás com a pandemia. Quantas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão, para conviver com os seus ali do laboratório vivo da família? Quantas dificuldades encontramos? E muitas pessoas ficaram sequeladas ainda da pandemia. E aí o que fizemos? Fomos para a tecnologia. E aí começou a ter reunião de pais pela internet, né, no Zoom. Aí começou o trabalho, o teletrabalho se fortificou e reuniões de trabalho, N situações a gente fazia para estar juntos. Então, isso nos leva a pensar, eu não consigo sozinho. Aconteceu esse fato, teve a medida de afastamento por segurança, questão de saúde, mas nós, criativos que somos, fomos buscar o aparato da internet para que fiquemos agregados, porque somos seres, a gente já traz nessa centelha. Então, que a gente pense nessa situação que nós precisamos estar no coletivo. Mas aí pode pensar, ah não, mas eu vou ficar sozinho, eu já sei como é que eu sou, eu prefiro ficar no meu canto, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas não basta só não fazer o mal. Não fazer o mal é dever, mas é preciso fazer o bem, a quantidade de bem que a gente possa fazer. Então não adianta ficar lá no cantinho isolado, achando que eu não sou um ser coletivo, vou lá para o deserto, mas a maresia vai tocar vocês, o sol vai nos burilar e vai modificar. Então não adianta, somos seres gregários, querendo ou não querendo. O que precisamos é saber conviver, usar a palavra com responsabilidade, fazer o meu trabalho interno, porque afinal de contas tudo parte de mim. Eu é quem vou fazer a mudança que eu quero ver no mundo. Então não adianta eu criticar, mas espera aí, o que é que eu estou fazendo? Qual a minha responsabilidade nesse processo? Acabou o tempo de ficarmos jogando a culpa de fulano. Eu preciso levantar dessa cadeira, eu preciso fazer alguma coisa. Então esse é o nosso trabalho enquanto sociedade. A sociedade não está boa, mas eu posso contribuir de alguma forma. Ah, mas eu não consigo, eu sou sozinha. Mas eu vou fazer o tanto de bem que eu puder. A minha responsabilidade. Eu vou responder por mim, a colega responde pelo dela e cada um que estamos aqui vai responder pelo seu. Então eu preciso, para ontem, fazer o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso não precisa ser grandes coisas, não. É um bom dia, é olhar com respeito. É qualquer coisa, gente. É um porteiro que a gente acha que não é merecedor de nada. E aí a gente olhar como humano, como igual para mim. Então, não precisa ser aquelas grandes coisas, aquelas missões grandiosas, não. Nós somos importantes em qualquer espaço que estejamos ocupando. Pense assim, Deus me colocou aqui, eu vou ter que florir. Ah, mas meu trabalho é ruim, é escuro. Eu vou ser luz naquele lugar. Seja como for, faça uma prece, eu vou clarear. Porque nada é por acaso. A gente sabe, a gente estuda, a gente percebe que nada erra de endereço. Então, se estamos na família que estamos, é porque precisamos. Se estamos no trabalho que estamos, também precisamos. O que precisa fazer? Arregaçar as mangas e fazer o melhor que eu posso, dentro da minha limitação, mas não ficar de braços cruzados achando que eu não estou fazendo mal, já estou fazendo bastante. Não, é preciso fazer o bem. Não fazer o mal é obrigação. E aí a 767, ele faz a pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Aí a espiritualidade responde: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ou seja, a gente já tem esse instinto dentro da gente para viver em sociedade. Eu não sou completa, eu preciso do outro, porque a ajuda é mútua. Eu ajudo o outro me ajuda. Então, foi dito aqui
salvo engano, na palestra de Edilma, da necessidade do ser humano de cuidado nos primeiros anos de vida. E é uma verdade. Nós somos os seres mais frágeis, porque, salvo engano, o cavalo, parece-me que ele já nasce caminhando. Outros animais também têm uma total independência, mas nós, se jogar um bebê, deixa ele lá no cantinho, você acha que ele vai conseguir sobreviver sem ajuda? Não consegue, nós somos totalmente dependentes. Isso para falar na primeira infância. Mas se eu pensar numa profissão, olha, eu vou querer ser professora, eu vou precisar de quê? De outras professoras que já percorreram esse caminho das pedras, digamos assim, para facilitar o meu conhecimento. Elas pesquisaram para que hoje eu conseguisse chegar a ser professora. Então, nós somos feitos de pessoas que nos atravessam. Elas levam um pouco de nós e deixam também. Então, a gente tem esse instinto de buscar pessoas para essa ajuda mútua. Então, não adianta pensar no isolamento, porque eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero problema com ninguém, eu sou desse jeito. Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho um gênio forte, eu falo as coisas de bate pronto mesmo, eu não vou não para aquele almoço final de semana, porque eu já me conheço e eu vou falar umas verdades, vou falar poucas e boas. Gente, não serão poucas, muito menos boas, porque vai ser uma catarse de palavras, vai ser uma enxurrada. E não vai ser boa não, porque a gente está eivado de ódio. Então a gente precisa entender que o problema não sou eu não. E vou falar a verdade. O que é a verdade? Porque a gente parte de uma sociedade que todo mundo está com a verdade. Mas se eu acredito, vamos lá, tá, eu acredito que eu esteja mais ou menos correta. Mas existe a forma e a hora de falar. Qual é a forma? Com empatia, com cuidado, percebendo o outro. E a hora? A hora é quando o interlocutor está pronto para ouvir, senão estaremos jogando pérolas aos porcos. Não adianta, tem horas que o diálogo não adianta. Você vê que vai, não consigo. Então, talvez em um outro momento, se eu estiver chateada, muito menos. É aí que eu preciso me controlar e deixar para fazer essa conversa logo depois. Então, a gente consegue pensar no isolamento por qualquer situação que o outro fugiu de tudo que eu pensei para ele. Se ele não faz aquilo que está na minha expectativa, pronto, aquele ali já não serve para mim. Se ele tem uma orientação sexual diferente da minha, para mim já não serve. Olha, eu vou me isolar dessa pessoa porque eu já sei como eu sou. Se professa um credo diferente do meu, também não quero saber. Gente, quem disse que eu sou melhor? Quem falou isso? A gente precisa ter calma, parcimônia para olhar o outro, precisa compreender de verdade o outro. Questões políticas hoje polarizou o país, polarizou famílias. A gente precisa tirar essa questão da política porque eles nem nos conhecem. E respeitar o outro não está com essa opinião, ótimo, mas vamos tirar isso aqui da frente. Eu preciso ver aquela pessoa verdadeiramente, ela tem coisas boas, continua sendo minha mãe, continua sendo meu irmão, e a gente continua precisando viver a lei de sociedade. Então a gente precisa ter um cuidado nessas situações, porque a gente já bota logo uma barreira. Olha, não gosto de fulana porque veste tal roupa, não gosto de Beltrano porque professa uma fé diferente. É questão de respeito. Para a gente ter uma sociedade diferente, a base está no respeito, é imprescindível. Se não tivermos, a gente não consegue avançar. E avançamos nós, avançar os outros, ajudando-se mutuamente. Não percamos de vista. Na questão 768 do mesmo livro, a resposta é: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Percebam, embrutece, fica grosseiro, fica egoísta, definha, murcha, não tem a vitalidade. Aqui, mais uma vez, nessa questão, nos coloca a necessidade da vida social. É preciso a gente estar em sociedade com a base do respeito, com a base da empatia. Porque para a gente viver em sociedade, é preciso que desenvolvamos 3 características. Precisa de 3 atributos. O primeiro é a compreensão, o segundo é a sensibilidade e o terceiro é o afeto. Compreensão para eu entender o outro, em que pé ele está, de que lugar ele está falando, de que lugar vem aquela voz, que dores aquela criatura que está na minha frente traz. A partir dessa compreensão eu consigo olhar o outro com mais calma,
com mais compaixão, que é o que falta hoje em dia para a gente. Diz que um homem estava no cemitério colocando flores para o seu defunto. E quando ele olha ao lado, tinha um chinês colocando um prato de arroz. Aí ele olha, você acredita mesmo que o seu defunto vem comer esse prato de arroz? Aí ele responde, sim, no mesmo momento que o seu vier cheirar as flores. Perceba, pontos de vista. E aí a gente já joga o outro contra as pessoas, a gente já vai com toda a nossa fúria, porque eu parto do princípio que eu sou um alecrim dourado. E na verdade não sou. Então eu preciso compreender aquela pessoa que está na minha frente. Que dores ela traz? Como é que funciona a mente daquela criatura? Eu mesma trabalhei há uns anos atrás como educadora social num projeto social com adolescentes. E eu dava aula de cidadania para uns meninos que faziam oficina de capoeira. Tentei imprimir algumas coisas, mas não funcionou. E aí eu tive a expertise de buscar uma conexão, uma comunicação não violenta. Como foi que eu fiz? Entrei pela capoeira, que era o ponto de conexão. Percebi o que aqueles meninos gostavam verdadeiramente. Capoeira. Fiz umas pesquisas em casa e comecei a discutir com os meninos. Botei a cidadania toda para o lado, vamos discutir capoeira. Por que a faixa é dessa cor? Por que essa corda é assim? Por que a calça tem que ser assim? E comecei a fazer essa conexão. Gente, foi maravilhoso. Eu trouxe os meninos para mim e depois comecei a imprimir a cidadania aos poucos. Porque é a compreensão de perceber o outro. Quem são aqueles meninos? Se você chega daquela forma, tem que ser assim. Não, não tem que ser. A gente para tudo aqui, vamos fazer de outra forma. E às vezes é muito mais proveitoso. É essa questão de ter a compreensão, de entender quem é aquele outro. Então, para mim, isso surtiu um efeito gigantesco, né? Porque, na verdade, é você desacelerar o seu passo para que o outro consiga lhe acompanhar. Porque você não tem como imprimir uma cultura de música. Eu quero que você ouça agora esse tipo de música, se os meninos vêm de uma outra cultura. Eu vou estudar aquilo ali, vou tentar entender e ver o que é que tem de bom, porque sempre tem. Se a gente olhar com calma e for olhando, tirando a poeirinha da frente, a gente consegue encontrar. Outra coisa que a gente precisa desenvolver, além da compreensão, é a sensibilidade. Eu preciso olhar o outro, mas não olhar somente, eu preciso enxergar. Muitas vezes a gente está conversando com a pessoa, tá, vai falando aí. Sim, sim, mas a gente está aqui no celular, a gente não consegue nem olhar para a criatura. Então eu preciso enxergar verdadeiramente. E aí enxergar são pequenas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, se formos a uma clínica, vai estar lá, sala de espera. Naquela sala, nós vamos esperar pra caramba, né? Todo mundo sabe que é uma sala de espera, até que o médico tem médicos mais lentos, outros mais ágeis, mas a gente vai esperar, já está lá. Mas a gente poderia modificar. Recepção. A gente vai continuar esperando, do mesmo jeito. Mas só que agora eu vou estar recepcionada, não estarei decepcionada. Veja que são pequenas coisas. Numa reunião de trabalho, o colega está falando algo, você não concorda com aquilo, eu discordo de você. Aí já levanta uma contenda mental no colega, que ele vai dizer, quem é você para discordar de mim? Eu posso discordar, mas dizendo a mesma coisa de uma outra forma. Olha, interessante o que você está falando, mas eu penso um pouco diferente. Percebam? E aí ele já vai ter uma conexão com você e vai dizer como é que você pensa. E aí você faz uma conexão. São essas situações que a gente precisa desenvolver enquanto sociedade, para que a gente não se perca no meio de toda essa situação que está aí. E a outra situação que precisamos desenvolver é o sentimento. A partir do momento que eu compreendo, eu não só compreendo ele, mas eu tenho a sensibilidade de enxergá-lo, eu vou ter o sentimento que é o do amor. Que o amor nada mais é do que a caridade em ação. Eu preciso fazer o maior número de bem para aquela pessoa, porque eu já compreendi, já vi que dor ela traz, de que lugar ela vem, já enxerguei ela e agora eu vou fazer a ação. Porque se a gente reparar direitinho, aqui nesse salão, se todos nós pararmos agora para olhar, tanto aqui dentro como qualquer espaço que a gente vá, cada pessoa que está do lado da gente ou que chegue para nós, olhar cada um como espelho, a mesma pessoa será espelho e a mesma pessoa será uma academia. Porque verdadeiramente nós somos isso para cada um. Por que espelho, Ana Flávia? Porque ela vai refletir situações que eu ainda tenho e não consigo enxergar. Por
que eu vejo muito defeito em você e me incomoda bastante? Deve ter alguma coisa aqui que eu preciso olhar, não consegui ver. Nesse espelho, eu também vou conseguir ver boas ações que a pessoa do meu lado está fazendo e vou perceber se um ser humano consegue fazer aquilo ali, eu também consigo. Afinal de contas, somos seres humanos, eu preciso trabalhar para fazer. Então, aquele espelho vai me inspirar a desenvolver situações nobres, porque eu vou ver o colega fazendo e vou sentir a vontade, vai me motivar a entrar na caminhada. Eu, no início, conversando com um colega aqui da frente, ele falando de algumas mensagens, né, que recebe de um livro de psicografia, e assim, são verdadeiros tapas na cara da gente com luva de pelica, porque a gente percebe e acha assim, é para mim mesmo, porque a espiritualidade não erra, ela vai na pessoa certa, para quem precisa ouvir. E aí a gente se dá conta que estamos longe, mas essas mensagens é para nos inspirar, nos mostrar que devemos arregaçar as mangas e caminhar e trabalhar para que a gente não perca tempo. Não há mais possibilidades de perder tempo, é preciso trabalhar. Então, essas pessoas se tornam espelhos à medida que refletem o que eu preciso ver. Mas e a academia? Por que essa mesma pessoa, além de espelho, ela é academia? Porque a academia é aquele lugarzinho que nós vamos para malhar o quê? Os músculos. Eu mesma vou porque eu preciso ir. E a gente tem que levar como estilo de vida. Mas eu, pessoalmente falando, eu não gosto, mas sei que preciso. E principalmente quando a gente passa dos 40, aí é que precisa verdadeiramente. Para que a gente tenha uma qualidade de vida um pouquinho mais. É necessário que a gente dê uns passeios lá na academia. Então as pessoas nada mais são do que academias. Porque a partir do momento que ela me inspira a desenvolver princípios que eu ainda não tenho, eu vou precisar o quê? Malhar. E malhar é quem? Vocês, que estão na minha frente. São os espelhos. E aí aquelas pessoas difíceis, meu Deus, Ana Flávia, mas tem uma pessoa tão difícil lá na minha família, lá no meu trabalho. Mude a lente. Olhe ela como uma professora, é uma academia que você vai precisar exercitar. Porque não tem como, se você não praticar, se você não persistir e não tiver a paciência, você não consegue. Tem que exercitar os 3 P's para que a gente consiga desenvolver qualquer habilidade. Porque eu nunca vi um motorista exímio sem nunca ter sentado ao volante para dirigir. Não tem como. A gente precisa treinar, a gente precisa dar o primeiro passo, senão a gente não consegue. Então essas pessoas, quando a gente muda a lente e diz, olha, não, realmente é o exercício, né? O professor passou o assunto, aí vem o quê? No mundo material, a prova, né? Que a gente precisa fazer para saber se vamos passar para a série seguinte. A mesma coisa são as pessoas. Então, quando a gente desencarna, o que a gente vai levar? Os princípios que foram desenvolvidos. E desenvolve como? Com as pessoas. Por isso a lei de sociedade. Veja que inteligência da divindade. Então, a gente precisa estudar, se aproximar, entender, porque aí a gente vai se acalmando, vai entendendo que aquela pessoa está num tempo diferente. Aí percebam que algumas coisas, quando travarem aqui, você vai lá para a lei de igualdade e vai entender que somos criados todos simples e ignorantes, porém em tempos diferentes. Porém, alguns são mais laboriosos e avançam mais rápido, outros não. E a gente vai começando a acalmar a nossa ansiedade, porque a gente vai entendendo como é que funciona. Então, por isso que fala, quando a gente se afasta, a gente é mais infeliz, porque bota as lentes só aqui no material e o material não preenche. Porque a gente corre atrás de tudo que o mundo nos imprime, que é o poder, que é o ter, muito menos o ser. E aí quando você está cheio de coisas que a sua alma não preenche, aí percebe que a pessoa está com depressão, está com ansiedade, pergunta, mas você que tem tudo, mas está cheio de nada. Então é preciso desenvolver o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente eu levo. É exatamente isso. Então, que a gente, a partir de hoje, olhe para as pessoas como nossos professores. Vocês vão ver que a convivência vai se tornar mais leve e suave, principalmente com os de casa. E a gente vai precisar usar menos máscara, vai ser mais próximo do que eu sou na rua, eu vou ser mais ou menos a mesma coisa em casa. Na 770, a pergunta é, que deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão, para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. É aquela situação, eu vou dizer muitas coisas, eu prefiro não estar naquela convivência. Gente,
É um duplo egoísmo, porque você não está em contato para se desenvolver e o outro também precisa de você. Porque se tivéssemos só eu e Beto no mundo, aí eu resolvo ficar reclusa totalmente. Como é que eu desenvolvo se eu não tenho a outra pessoa do meu lado? E a pessoa desenvolve como? É um duplo egoísmo. Nós precisamos, querendo ou não querendo, nós precisamos de todo mundo. Eu não preciso de ninguém. Eu vou fazer só. Nós não somos autossuficientes. E a gente precisa colocar na mente que nós somos feitos de pessoas que nos atravessaram, pessoas que passaram por nossa vida, cada um, nossa família, vizinho, grupo religioso, trabalho, cada pessoa deixa um pouquinho, a gente aprende uma coisinha, aprende outra, se espelha. Então, é um duplo egoísmo a partir do momento que eu penso em me afastar. E aí ele desdobra a questão. Na 770A, ele fala: mas não será meritório esse retraimento, se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? A espiritualidade responde: a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. São aquelas pessoas que pensam assim: olha, eu vou fazer alguns sacrifícios que eu preciso expiar situações que eu fiz outrora. Não é isso. Não é esse sacrifício que agrada a Deus. O que agrada a Deus é fazer a maior soma de bem. O que agrada a Deus é a gente renunciar ao nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente se doar para o outro. Tem pessoas que fazem, não desmerecendo qualquer outra religião, mas assim, vou caminhar não sei quanto, porque é uma promessa, eu não sei como é que entendem isso. Eu vou fazer tal sacrifício porque isso é agradável a Deus. Porque eu fiz tal coisa. Antes tinha a questão de se chicotear, porque eu preciso sofrer. Não, não é isso. Nós não fomos feitos para isso. O que agrada a Deus é justamente o contrário. É você estar na sociedade fazendo o bem. Tem uma passagem que diz, quando você vai levar sua oferta, volte, deixa aí, reconcilie-se com o seu adversário. Então não adianta eu estar aqui no púlpito, não adianta eu estar aqui com oferenda, e quem eu sou lá fora? E eu estou reconciliada com os meus inimigos? Tenho situações ainda para olhar, claro. Então é por isso que a gente está aqui, porque é preciso eu ouvir primeiro, eu estudar primeiro. Porque quando venho falar, eu preciso aprender que é para mim. Então o que agrada a Deus não é esse sacrifício, é o sacrifício de você se doar. É o movimento que você faz para o outro. Aí sim, nós estaremos no caminho de agradar ao nosso Pai. Na 771, a pergunta é: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Aí eles respondem: esses se elevam ao se rebaixarem, pois têm duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem um bem pelo cumprimento da lei de trabalho. Percebam que esse isolamento não é o isolamento absoluto, nem o isolamento do sacrifício. É o isolamento daquelas pessoas que trabalham, por exemplo, no Médicos Sem Fronteira. Aquelas pessoas que estudam, aí tem uma profissão, mas eu saio daqui do meu meio familiar, da minha comunidade e vou para um outro país ajudar pessoas. Esses sim, esses se elevam porque eles saíram do conforto, porque eles foram se doar. São aquelas pessoas que aos domingos tem aquela feijoada, né? A família geralmente se reúne aos domingos, mas aí eu tenho um compromisso. No Santa Lúcia, quando tem aquelas enchentes, aí eu vou lá, porque nós somos solidários, nós somos um povo solidário. A gente precisa acordar esse sementinha que está aí, essa sementinha que está dentro da gente, porque somos todos solidários. A gente já tem isso como instinto dentro da gente, só precisa fazer eclodir. Então esse afastamento é justamente isso, é quando eu saio dos prazeres materiais para estar servindo, para estar em um outro espaço. Aí esse tem o mérito, aí é um outro isolamento. Na 771A, ele pergunta: e dos que buscam do retiro, da tranquilidade, que certos trabalhos reclamam? Aqui não é o isolamento absoluto, seria um isolamento momentâneo para o descanso. É importante esse momento. Essa semana, com a professora Maristela ali, nós estudamos a lei do trabalho. E aí ela também requer o descanso. Então é disso que ele está falando. Eu, por exemplo, nesse mês de outubro estou de férias. Então é preciso, que alguns trabalhos nos cansam, mas eu vou descansar, me melhorar para voltar para essa mesma sociedade. Percebam que trabalha para ela.
Então é preciso, em alguns momentos, a gente, peraí, eu não estou bem, eu vou respirar, eu vou me organizar, reorganizar meus pensamentos, minhas ideias, para que eu volte para essa sociedade melhorada. Então, é desse que ele está falando. Então, isso não é contrário à lei natural, porque eu estou trabalhando para ela. Então, eu geralmente, de um atendimento para o outro que eu faço, quando eu vejo que eu estou bem esgotada, às vezes as histórias que as pessoas colocam para mim, me toma muita energia, muita dor. E aí, de um para o outro, eu penso, calma aí um pouquinho, deixa eu tomar uma água. Eu preciso oxigenar meu cérebro, até para não misturar as ideias, as histórias, para respirar. Então é importante esse retiro. Esse que eu estou falando é momentâneo, é de um atendimento para o outro, mas é preciso sim férias, é preciso relaxar sim. Agora tudo dentro do equilíbrio. Nem tanto para cá, nem tanto para cá. Você tem que buscar justamente a linha do meio, para que a gente consiga viver de uma forma diferente e mais harmoniosa. Então, toda essa lei de sociedade que trabalhei aqui na noite de hoje foi justamente para que a gente perceba os talentos que nos foi dado pelo Cristo e especialmente a fala, que a gente consiga construir comunicações não violentas, que a gente consiga compreender verdadeiramente o outro, a gente consiga ter a sensibilidade de enxergá-lo exatamente de onde ele vem, qual é a dor que ele traz, porque a gente tem muita ansiedade no julgar. A gente é muito ávido para correr e julgar. Mas será que a gente está escutando? Será que eu estou escutando verdadeiramente? Eu estou na pressa de resolver logo o outro problema ou o meu problema. Eu preciso olhar o outro com calma, com caridade, com compaixão, que são situações que estão nos faltando nos dias de hoje. Então essa é a nossa responsabilidade enquanto encarnados aqui neste planeta. Alguém disse que seria fácil? Não, até porque estamos num mundo de provas e expiações, então vamos passar por várias situações, mas isso nos forja espíritos mais fortes, porque eu não tenho como aprender se não passar pela situação, se não fica só na teoria. Quando a gente está na faculdade, a gente fica na teoria, geralmente lá para o final do curso, que a gente aprendeu bastante, vem o estágio. E aí a gente vai lá, se for professor vai lá dar aula, se for advogado vai lá para a defensoria, então faz o estágio que é para poder a gente forjar para ir para essa sociedade. Então o nosso trabalho nesta encarnação é para esse melhoramento. Então como já está chegando aqui 8h20, né, que é mais ou menos o horário, eu gostaria de trazer uma história, porque eu acho que histórias são ilustrações que arrematam o que a gente fala. Então, o que nós falamos na noite de hoje, eu vou trazer uma história que nos diz muito. Diz que um rapaz chamado Zantu, ele era um religioso, fazia 5 orações todos os dias. E geralmente a última oração ele fazia na mesquita. E uma dessas vezes, ele subindo a escadaria da mesquita, ele encontrou uma pessoa em situação de rua, praticando mendicância. Ele imediatamente colocou a mão na túnica, pegou um donativo, entregou àquele morador de rua. Mas ele queria fazer mais, não dar só um donativo. Ele resolveu sentar-se junto com aquele morador de rua, com aquela pessoa em situação de rua, e começou a conversar, para entender o que levou ele àquela situação, quais eram as situações que afligiam, se ele poderia ajudá-lo um pouco mais além de um donativo apenas. E de repente, num passe de mágica, aquela pessoa em situação de rua se transformou em um Elohim. Para a nossa cultura seria um anjo. Ele tomou um susto e disse, mas você não é uma pessoa em situação de rua? Ele disse, não. Eu sou um Elohim, estou aqui amando de Alá. E Alá pediu que eu concedesse um desejo para todas as pessoas que por aqui passassem, fossem boas para comigo, que é 5 minutos na Gruta do Destino. Vou fazer mais, ainda vou lhe dar um lápis e vou lhe dar uma borracha. E num passe de mágica, ele se viu dentro da Gruta do Destino. Lá chegando, ele viu um livro imenso, que lá estava escrito todos os moradores do planeta. Ele começou a folhear e percebeu que estava em ordem alfabética. Aí ele encontrou Abdu. Abdu foi um juiz que outrora deu uma condenação julgando ele à prisão por não ter pago impostos.
Ele, quando viu o futuro de Abdu, ele disse, não, tantas coisas boas que ele vai conseguir, mas afinal ele ia conseguir porque ele era justo, era merecedor daquele futuro brilhante. Mas ele, envolvido num sentimento de justiça, vingança, pegou o apagador, apagou tudo e colocou muitas dificuldades para ele. E aí, se sentindo reconfortado, porque ele praticou a justiça e a vingança, continuou a folhear o livro. Mais à frente, chegou na letra S, encontrou Samira, a sua noiva, que terminou por vergonha porque ele foi preso por não pagar imposto. Aí ele olhou direitinho o passado para ter certeza que era Samira, afinal de contas ele não queria ser injusto com ninguém. Ele percebeu que era Samira, a ex-noiva dele. Quando ele olhou, tinha muita felicidade, muita prosperidade no caminho dela. Ele, novamente envolvido por um sentimento de justiça, vingança, apaga bastante o futuro de Samira e coloca muitas dificuldades, que inclusive ela não ia casar, que eu não sei se é uma dificuldade, mas enfim, colocou e continuou a folhear. Chegou no dele, Zantu. Quando ele olhou, ele arregalou os olhos e percebeu que essas duas atitudes que ele acabara de fazer já estavam escritas no livro da vida. Lei de causa e efeito. E aí, quando ele olhou o futuro, não é possível isso tudo. E aí, quando ele ia se preparar para pagar, para modificar o futuro dele, ele se viu fora da gruta do tempo, acabaram-se os 5 minutos. Então, o que é que essa história quer nos dizer, meus irmãos? Que a gente está aqui nessa encarnação, é como se fossem 5 minutos. Se a gente ficar debruçados em olhar a vida do outro, em cuidar da vida do outro negativamente, quando a gente perceber, os 5 minutos já se esvaiu e a gente não tem mais a possibilidade de reescrever uma outra história. E estaremos novamente na fila da reencarnação, pedindo pelo amor de Deus para voltar, para fazer diferente e resolver questões que a gente não precisaria mais ter feito. Então, o nosso trabalho é cuidar do nosso, a nossa reforma íntima. Vamos nos lapidando, dói, mas quando sai uma escultura linda. A madeira, quando passa lá pelo escultor, machuca, mas fica cada escultura linda, assim somos nós. Então que a gente cuide verdadeiramente da nossa vida. Quando formos olhar para o outro, que seja para ajudar, que seja para usar palavras, para edificar, para levantar os que estão caídos. Porque senão, vão-se embora os 5 minutos e a gente nada poderá fazer. Então, minha gente, eu agradeço mais uma vez o convite e queria dizer que tudo isso que eu falei foi para mim. Eu espero que eu tenha ajudado cada um de vocês. Muito obrigada.